Fala galera, a radioatividade é uma das matrizes aí que a gente tem que conhecer para poder executar bem as provas, né? Então a gente tem aí o histórico da radioatividade começa com Becquerel, né? Em 1896. O que Becquerel observa? Ele observa a marcação de um filme fotográfico causada por uma radiação que saía do minério de urânio. Então ele tinha uma amostra de minério de urânio de urânio, e ele observava que essa amostra de minério de urânio promovia a marcação de um filme fotográfico, né? Se eu pegar aqui, ó, filme fotográfico. Ou bem também algumas placas que são fosforescentes. Então, o que ele imaginou na época? Que existia uma radiação que ele não conhecia a natureza. Então, ele colocou aqui um raio X, assim como o raio X provindo da produção aí do cátodo, né, da lâmpada de Crooke. Marie Curie pegou esse trabalho de Becquerel também, e ela também estava estudando essa radiação. E aí, em 1898, ela propôs que essa radiação, né, ela já não usou mais o minério de urânio, ela usou um material, né, purificado, que é uma amostra de urânio. E ela conseguiu determinar que esse urânio sofria uma decomposição de massa, que ele vinha a formar chumbo, o chumbo e gás hélio. E hélio. E nessa brincadeira ele emitia a radiação. Então tá aí a explicação de Marie Curie da decomposição atômica, né? Então aqui nós estamos tendo uma transmutação dos átomos, nós estamos tendo uma decomposição atômica. Galera, se vocês ouvirem um chiadinho aí, uma criança gritando, a tia gritando, é que o pessoal aqui em casa tá mandando um brasa ali. Se a gente for falar agora também da parte do que Marie Curie fez, ela não escreveu apenas a decomposição atômica. A decomposição atômica ela propôs para o urânio, mas também ela foi responsável por mais dois outros elementos que tinha essa mesma característica do urânio, que foi o polônio. Então, ela tem isso por urânio, por polônio, que ela caracterizou, e também por um elemento que emitia muita radiação, que ela deu o nome de rádio. Essa mulher é sensacional na ciência, ok? Ela ganhou um prêmio Nobel da Química por conta da determinação do polônio e do rádio, e um prêmio Nobel da Física, a qual ela junta essas duas ideias aqui. Os elementos que no urânio, a decomposição atômica que acontece no urânio, não é uma particularidade do urânio. Ela também acontece no urânio, no polônio e no rádio, que aí vem o trabalho de radioatividade. Esse é o trabalho de radioatividade, que é o que a gente está estudando aí, que é a decomposição atômica, né? Agora já tem o trabalho, Rutherford vem, né, aí em complemento a este trabalho. E o que a gente pode ver de Rutherford? Que ele sabia tudo que Marie Curie também sabia, só que Rutherford aqui é de 1899. Ele sabia dos trabalhos de Becquerel, ele sabia dos trabalhos de Marie Curie, só que o trabalho dele estava limitado a uma amostra de urânio, que ele colocava num bloco de chumbo grosso
para poder evitar que essa radiação saísse, né? Que ela se expandisse. E ele afunilava essa radiação dentro de campos elétricos. E aí, o que ele observou quando ele afunila essa radiação dentro de campos elétricos? Que tem uma radiação que sofre um desvio e promove uma fluorescência na placa. Vou colocar essa fluorescência de verde aqui, ó. Promove uma fluorescência na placa que desvia para o lado negativo. Ele deu o nome dessa partícula de alfa. Uma outra partícula um pouco mais leve tem um desvio muito alto para o lado positivo, né? Pode ver que aqui desviou só um pouquinho, aqui já veio bem grandão, ó, o desvio. E essa fosforescência ele deu o nome de beta. Posteriormente, no trabalho dele, ele viu uma radiação também que passava direto. E aí, o nome gama, né? Também promove lá a fluorescência, a fosforescência na tela, né? Faz brilhar quando excita. E dessas três radiações, ele também teve a possibilidade de estudar o que nós chamamos de poder de penetração. O que seria esse poder de penetração? Seria o quanto essas partículas têm a capacidade de atravessar os materiais. Se a gente colocar elas em uma ordem de grandeza aí, o que a gente pode imaginar? Eu posso imaginar aqui uma folha de papel. Eu posso imaginar aqui uma chapinha de alumínio. E eu posso também imaginar o que o trabalhou bem o Rutherford, né? E era um trabalho dele, que era o bloco de chumbo. Um bloco de chumbo. Chumbo é um metal bem denso. Então, quando eu coloco essas partículas para poderem tentar contornar esses materiais, a gente observa a seguinte ordem. A primeira a parar é a partícula alfa, muito pesada e de carga positiva. A segunda a ser retida aí nos materiais é a beta, que já tem uma massa um pouco desprezível e carga negativa. E aqui transpassa os materiais e tem um maior poder de penetração, sendo necessário pelo menos 13 milímetros ali de chumbo, é a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas de alta frequência. Então aí a gente já tem o histórico da radioatividade e as características relacionadas a contornar os materiais. Então, galera, já que a gente viu aí o histórico da radioatividade e vimos que Rutherford caracterizou quais são essas radiações, a gente vai ver como é que se dá a dinâmica dessas emissões. Por exemplo, se eu pegar o urânio 234-92, quando ele faz uma emissão de partícula alfa, né, radiação alfa, ele vai perder 4 de massa e 2 de prótons. Ou seja, um núcleo de urânio se quebra em um núcleo de hélio, que tem 4 de massa e 2 de prótons, e aí ele se torna um elemento, no caso o tório, não é isso? De número atômico 90 e de massa 230, ok? E sempre que a gente tem essa clivagem, também vai haver emissão de radiação gama. Então, é uma estabilização das partículas no núcleo. Então, aqui nós temos as emissões alfas, ok? Se a gente pegar as emissões betas, o mais comum que a gente pode ver é o carbono 14. Como é que se dá a emissão beta? Ocorre uma decomposição do nêutron do núcleo, e aí o número atômico acaba aumentando em 1. E aí a gente continua com a massa igual a 14 e o número atômico igual
a 7. E aí, né, vem a emissão beta. Então, a beta seria, né, menos 1, certo? Em cima, que é a carga negativa. E a gente pode colocar menos 1 embaixo também. Mas esse menos 1 você tem que tomar cuidado, tá? Que é para dizer que um nêutron sofreu decomposição. E aí você vai ter o nitrogênio, número atômico 7, e a massa 14. Como a gente mencionou, sempre vai haver a emissão de radiação gama. Então nós temos aqui a explicação da beta-emissão, ok? A decomposição de um nêutron do núcleo. Já a alfa é a quebra de 2 prótons com 2 nêutrons que saem do núcleo. Já quando a gente pega aí, por exemplo, só radioisótopos que são gama emissores, a gente pode colocar aqui um exemplo, o tecnésio 99 metaestável, ok? O que acontece com esse tecnésio 99 metaestável? Ele se torna tecnésio 99 e acaba perdendo um pouco da radiação que ele tinha, da agitação daquelas partículas que tornavam o núcleo ali instável. E aí é apenas a emissão gama, ok? O que a gente pode falar então? Nós temos aí as emissões alfa, as emissões beta e as emissões gamas. Em questão de... pegar um negocinho aqui. Em questão de característica dessas partículas, a gente pode dividir ela em alguns conjuntinhos. Por exemplo, então vamos colocar aqui, ó, radiações nucleares. Quem são as radiações? Alfa, beta e gama. O que a gente pode falar dessas radiações? Carga. Qual é a carga da alfa? 2+, a da beta 1- e a da gama 0. A gente pode falar também da massa. Qual é a massa da alfa? 4 unidades atômicas, né? Que são 2 prótons e 2 nêutrons. Já a beta, desprezível, assim como o elétron. E a gama é carga 0 também, não tem carga. Cuidado, a beta, gente, não é um elétron que veio do núcleo, a decomposição, ela surgiu da decomposição de um nêutron. O que a gente pode falar além também da carga e da massa? A gente pode falar do poder de ionização. A capacidade que essas radiações nucleares, né, que veio do núcleo, radior do núcleo, tem de roubar elétrons. Então, se a gente pegar aqui a alfa, ela tem um poder altíssimo de ionização, ou seja, ela arranca os elétrons com muita facilidade. Já a beta tem um poder baixo de ionização e a gama tem um poder baixíssimo. Professor, é necessário mesmo colocar esse termo íssimo? Ela pode promover a ionização, dificilmente, mas pode vir a promover. A gama é perigosa porque ela pode romper ligações químicas, por exemplo, do DNA, e fazer ele se recompor em células aí que vai se tornarem as células estranhas ao corpo, as células cancerígenas. E é uma radiação que transporta muita energia. Mas isso aí nós veremos, né, no próximo capítulozinho. Né? No próximo capítulo aí na nossa próxima aula, sobre a radioatividade, né? Que vamos falar mais aí um pouquinho sobre as radiações.